Só pelo título deste vídeo você já deve perceber que o assunto é bem polêmico, é bem difícil de abordar, inclusive no meio cristão. Porque as pessoas que estão fora do meio cristão, as que estão afastadas de Deus, elas... Não adianta você falar isso para elas, porque elas, da maneira como eu pretendo falar nesse vídeo, que elas não entenderão, a não ser que o Espírito Santo toque profundamente no coração delas, abrindo o entendimento delas, fazendo um verdadeiro milagre na vida delas, para que elas compreendam por que somos contra certas coisas, por que nós cristãos somos contra certas práticas. E portanto, se você não é cristão, você pode assistir esse vídeo, mas antes de assistir esse vídeo, assista esse aqui primeiro, que está no canto superior direito, que fala sobre liberdade e sujeição. Acredito que você conseguirá entender perfeitamente. Assim que assistir esse vídeo, você conseguirá entender perfeitamente onde quero chegar com este que iniciou agora. Porque acabou de encerrar na semana passada o festival Lollapalooza. Já estão vendendo os ingressos para o Rock in Rio. E, enfim, muitos cristãos estão planejando caravanas, estão se falando desses festivais. Ou seja, muitos cristãos, por conta da concepção errada que se tem sobre a graça, que porque estamos na era da graça podemos fazer de tudo e tudo mais, porque não tem nenhum problema, que a maioria faz mesmo. Então existe um conceito errado de graça. Primeiramente, o que é graça? Graça é favor imerecido, é aquilo que nós recebemos de Deus sem merecermos. Portanto, a graça é algo que vem de Deus, a salvação, no caso de Cristo Jesus, mesmo sem a merecermos, porque Jesus morreu por nós, entregou-se sua vida na cruz em nosso favor, ele se fez sacrifício em nosso lugar, mas como mostrarei adiante, não é porque agora estamos na era da graça que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, porque o mesmo Deus que é amor também é justiça, e tudo que nós fizermos de errado terá consequências, nós sofremos as consequências de tudo que nós fizemos de errado. Nós somos obrigados a crer em Deus, a receber Jesus? Não. Mas a Bíblia é clara ao nos mostrar que se nós não fizermos isso, nosso fim será destruição, será perdição, será a morte. Então não se trata de uma imposição, de uma obrigação, mas de uma necessidade, de algo que precisamos fazer para não sermos destruídos. Então, com relação aos shows seculares, uma coisa é você ouvir música secular. Então a música secular é uma coisa. Outra, ouvir música secular é uma coisa. Ou mesmo cantar. Mas quando você vai a um show secular, você de uma certa forma está concordando com tudo aquilo. Com o que dizem as letras das músicas, com o que fazem os cantores e os conjuntos nos bastidores. Não estou falando nem de opinião política, estou falando de comportamento mesmo, de testemunho. Mesmo que eu vou lá só para me divertir, vou lá para me entreter. Mas o que é entretenimento? Entretenimento é quando você satisfaz algo, você se diverte com algo. Ou seja, você satisfaz um desejo da sua carne por meio do entretenimento. É diferente de edificação espiritual. Você se edifica, você acrescenta algo bom para sua vida com coisas boas. Porque o seu espírito é alimentado. Agora, quando você se entretém, você satisfaz apenas a carne. Então, quando satisfazemos apenas a carne e deixamos o espírito de lado, isso não é bom. Porque aí brota a concupiscência, brota os maus desejos, as más intenções. Então isso é muito perigoso, os maus pensamentos. Isso se torna muito perigoso, porque quando você vai para um show secular, você, de uma certa forma, quando você paga ingresso para assistir aquilo, você está concordando, de uma certa forma, com tudo que está acontecendo, com tudo que o testemunho do cantor, da cantora, do conjunto, da banda. É claro que existem situações em que, por exemplo, evangelistas, missionários vão a shows de rock para evangelizar o pessoal que está assistindo. Vocês não estão nem aí com o show de rock. Eles não gostam daquele tipo de música, eles não estão nem aí para música, eles vão lá pensando nas pessoas, em almas que estão perdidas, que precisam ser resgatadas para Cristo.
Isso aí é uma coisa. Outra coisa muito diferente é você participar cantando ou tocando nesse festival, mesmo sendo cristão. Em festivais como esse, quando você participa lá no palco, quando você de uma certa forma faz parte, inclusive o seu nome está na relação de atrações, aí é algo muito diferente, porque você está, ainda que de forma, não é nem tacitamente, explicitamente você está concordando com aquele festival. Você está concordando com tudo aquilo que os conjuntos, cantores e cantoras pregam nas letras de suas músicas, letras que falam de rebeldia, letras que falam de drogas, ainda que em muitos casos indiretamente, que falam abertamente de sexualidade promíscua, que falam de vícios, inclusive de bebida. Na música sertaneja acontece muito, fala-se muito sobre bebedeira, sobre álcool. Então, quando você vai para uma balada, por exemplo, você está lá na balada, o que acontece na balada? O que rola na balada, como se diz na gíria? Muitas pessoas usam drogas na balada para permanecerem, principalmente nas raves, esses espetáculos, esses festivais, shows de música eletrônica, em que a pessoa fica um dia inteiro numa chácara, numa fazenda, não sei. Às vezes dura vários dias seguidos e a pessoa só consegue resistir a muitas horas seguidas de dança, de música eletrônica usando drogas, principalmente êxtase, em alguns casos também cocaína, crack, essas coisas assim. Então é preciso tomar muito cuidado. Inclusive tem aqui uma informação, uma reportagem da Jovem Pan, que é uma rádio secular, a respeito do que acontece nos bastidores, na rua de acesso ao Lollapalooza deste ano, 2019. Vejamos o que diz aqui. Isso é extraído da reportagem da Jovem Pan, que eu deixarei na descrição aqui a reportagem. O título da reportagem diz o seguinte: caminho até o Lollapalooza tem venda de drogas, furtos e bilhetes de trem inflacionados. Sobre drogas, aqui ó, drogas e aposta na chuva na ida. A maior concentração de ambulantes será na Avenida Feliciano Costa, que é Interlagos, se não me engano, onde ocorreu o festival. No caminho de cerca de 350 metros, alguns vendedores ofereciam drogas em alto e bom som, ou seja, era escancarado. A reportagem da Jovem Pan viu um homem anunciar que estava vendendo cigarros de maconha já prontos, enquanto outro vendia folhas de seda avisando que dentro do festival não tinha papel para bolar o baseado. Se você não sabe, baseado é uma mistura de maconha com tabaco. Porque existe a maconha pura, que chama de beck, existe o baseado, que é mistura de maconha com tabaco. E além de maconha, os traficantes ainda ofereciam cocaína e LSD sem serem incomodados pela polícia. LSD, para quem não sabe, é um adesivo que geralmente cola na pele, e a droga nesse adesivo penetra na pele da pessoa e a pessoa fica doidona. Então, não se trata de... É claro que existem outros festivais também, como o Rock in Rio, onde é tudo mais controlado, proíbe a entrada de drogas, mas tirando as drogas, o que acontece nesses festivais? Orgias de sexo. É muito comum acontecer orgias de sexo, por isso que pede para levar preservativo, porque ocorre assim muito, tanto em festivais de rock como em shows individuais de cantores, conjuntos individuais, ou de baladas, rodeios, em uma série de outros locais, tudo que tiver show assim de música secular, infelizmente é muito comum menores de idade se prostituindo, se drogando, orgias de sexo. Muitas meninas saem grávidas de eventos assim. Ou seja, não se trata assim de suposição, isso acontece mesmo. Muitos pais de crianças, adolescentes, jovens, assim de mais idade, eles lamentam tudo isso. Então eu gostaria só de deixar neste vídeo alguns textos bíblicos demonstrando o quanto nós cristãos devemos nos afastar de eventos assim, devemos manter distância de eventos assim. Então, os textos bíblicos que eu lerei aqui são muito pesados, são verdadeiras lapadas, mas são necessários, são muito necessários. Inclusive peço desculpas a você se você se ofender com os textos, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra de Deus.
que é um tratamento de choque mesmo. Esse vídeo é um tratamento de choque para que você perceba que, indo ao show secular, você não está apenas dando mau testemunho, mas você também está oferecendo dinheiro para a indústria do entretenimento secular, para consumir ainda mais vidas, para destruir vidas, não somente os fãs dos cantores, mas também os próprios cantores, os próprios músicos têm suas vidas destruídas por causa das drogas, dos vícios, de várias compulsões, vidas infelizes, vidas vazias que se autodestroem por conta da fama, do luxo, do poder, do dinheiro, do show business de uma maneira geral. Então, para que você não compactue mais com isso, para que você se afaste desse meio e não contribua mais para aumentar, para destruir vidas, tanto as vidas de quem está por trás dos bastidores quanto de quem está assistindo ou participando de tudo isso, ouça esses textos bíblicos que são altamente necessários para você ter a consciência de que, afastando-se de tudo isso, você terá uma vida muito melhor, você se satisfará muito mais, porque o Espírito Santo de Deus nos satisfaz. Ele não permite que nós nos sintamos vazios espiritualmente, vazios assim, vidas vazias, e ao mesmo tempo salva vidas, evita que vidas sejam destruídas por conta de tudo isso. Então, lerei aqui primeiramente o texto de Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 18, que mostra a falsa adoração, que pessoas que faziam coisas erradas iam para a igreja adorar a Deus, e Deus repreendia essa adoração falsa. De que me serve a minha multidão do vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para ocupar sempre perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por quê? Porque as pessoas iam pro templo, na época, assim como muitos vão para a igreja hoje, com a mente, cabeça no mundo, fazem coisas erradas no mundo, assistem shows seculares, participam de orgias, de devassidão e tudo mais, e mesmo assim vão para a igreja. Então, o alerta para aquela época ainda vai para os dias de hoje. Mas Deus oferece a solução, oferece uma saída, como diz aqui a continuação do texto. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esse final aqui, é claro que Deus só fará isso no ser humano se ele se arrepender, se ele se render, tomar a iniciativa de se afastar do pecado. E mais adiante, sobre graça, como eu falei no começo, graça não tem nada a ver com você fazer as coisas erradas porque Deus permite, porque agora pode, está tudo liberado, não. A prova está aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem nojo do pecado, ele tem raiva do pecado, ele se afasta, ele procura se afastar cada vez mais do pecado. Não deixa de pecar, obviamente, porque às vezes a carne é fraca e a pessoa não consegue resistir a certas coisas, mas conscientemente, quando a pessoa tem a consciência, está em comunhão com Deus, ela não consegue conviver com a carne, ela não consegue sentir-se bem com o pecado, ele se sente mal quando está dentro do pecado e procura se afastar dele o máximo possível. E na segunda carta dos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, mais uma mensagem informando-nos a respeito da necessidade de nos afastarmos de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. O caso o tal do jugo desigual. Portanto, se você vai para um show de rock, se você vai para um festival de rock, de música secular, seja lá qual for, música sertaneja, samba, seja lá qual for, procure se afastar disso, não até mesmo a tal música romântica. O que diz a letra da música romântica? O que diz a letra dos cânticos seculares românticos? Qual a mensagem que procura transmitir? Que tipo de amor que esses cânticos transmitem?
se esse amor não tiver nada a ver com o amor descrito na palavra de Deus, devemos nos afastar disso, manter distância de tudo isso. Como diz aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 14 e 18, falando sobre o jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tenha justiça com injustiça, e que comunhão tenha luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tenha o fiel com o infiel, e que consenso tenha o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E já que a palavra de Deus nos alerta a respeito disso, o que nós vemos, qual deve ser o objetivo de tudo que nós fazemos? Que tipo de apresentações musicais, que tipo de shows, que tipo de eventos, entretenimento de maneira geral devemos participar? Tudo aquilo que estiver de acordo com a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Isso é apenas um exemplo daquilo que nós devemos fazer, uma sugestão a respeito de tudo que nós devemos fazer para evitarmos o pecado. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E os três textos bíblicos finais que eu lerei aqui são os mais duros de todos, os mais difíceis de digerir. Portanto, mais uma vez peço desculpas, mas são textos necessários que eu preciso ler, para que você tenha certeza de que devemos manter distância, não somente de shows seculares, mas de qualquer outra coisa, de qualquer outro evento, enfim, de tudo aquilo que nos ameace nossa comunhão com Deus, a nossa integridade espiritual. Primeiramente, Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. E lá na epístola de Tiago, que é uma epístola muito dura também, muito que o Tiago, justo, no caso, irmão de Jesus, ele batia muito pesado em muitas coisas. E uma das coisas que ele bateu aqui foi com relação aos nossos desejos, às nossas vontades. Aqui na Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes de vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como o apóstolo João, o apóstolo do amor, como é chamado, diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Esse texto com o qual eu encerro este vídeo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, tome muito cuidado com tudo que o mundo procura oferecer para você. E se esse vídeo impactou sua vida e você deseja mandar para outras pessoas que estejam precisando ouvi-lo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E não se esqueça de colocar sua vida constantemente diante do altar de Deus para que Ele faça toda a mudança que for necessária na sua vida para você ficar cada vez mais semelhante a Jesus. Que Deus abençoe e até de repente, se quiser.